Olá, meus amiguinhos! Vocês gostariam de aprender a cozinhar? Então vem comigo neste canal que se chama 34 Comida no Prato, que eu gravei alguns vídeos onde eu terei o maior prazer de ensinar-lhes sobre culinária. E tenho certeza que em 3 ou 4 tempos vocês estarão preparando almoços, jantares e petiscos para toda a família. Vamos cozinhar? Olá, meus amiguinhos! Nós vamos hoje ter a nossa 8ª aula de culinária. Hoje nós vamos aprender um petisco que se chama torta salgada. Este petisco, o dia que vocês quiserem fazer um agrado para a mamãe ou para o papai, vão para a cozinha e façam essa torta salgada, que tem muitas opções de recheio, que depois eu vou explicar para vocês. E é muito fácil de fazer, tá bom? Vocês estão vendo aquela florzinha ali? Eu coloquei para vocês. Bom, vamos à receita. Torta salgada. Eu pus aqui uma opção de recheio, mas tem outros tantos que eu vou citar. A massa, 500 gramas de farinha, 3 gemas de ovo, sendo uma para pincelar sobre a torta. 200 gramas de margarina ou banha. Por que banha? Porque a banha, ela é mais consistente quando fazemos uma massa amanteigada, quando fazemos uma massa que precisa de uma oleosidade maior. E vocês vão notar que nesta nossa receita de massa não tem fermento. Por que será que não tem fermento? Porque justamente é uma massa amanteigada, que vai bastante manteiga ou banha. A minha preferência não é colocar só margarina ou só banha. Então eu coloquei aqui as duas coisas, tá? E água o suficiente para dar o ponto e sal a gosto. Olhem que receitinha fácil. Aí vocês poderão me dizer: Miriam, eu não tenho balança na minha casa. Não se preocupem em anotar a receita enquanto vocês assistem o vídeo, porque eu vou colocar sempre na descrição do vídeo a receitinha e vou transformá-la também em xícaras ou em copos ou em colheres. Não se preocupem. Quem não tiver balança na casa vai fazer a receita da mesma maneira, certo? Então nós vamos começar assim. 500 gramas de farinha, que corresponde mais ou menos, eu anotei aqui, a 4 xícaras cheias de farinha. 4 xícaras cheias de farinha. Depois, 3 gemas de ovo. O ovo, lembram que eu já expliquei para vocês nas aulas anteriores que nunca eu posso quebrar o ovo em cima da receita? Se eles estiverem estragados, eu perco todos os meus ingredientes, correto? Então, os ovos eu vou quebrando um a um, coloco a clara num lugarzinho. A gema, esta aqui tá boa, se bem que eu quebrei, né? Mas não tem problema, não tem problema. Vai acontecer isso em todas as receitinhas nossas, não tem problema. Eu sempre ponho um paninho embaixo para que o nosso recipiente, seja ele vidro, seja ele desse material meu aqui ou qualquer outro, para ele não ficar escorregando quando eu for amassar. E a segunda, e o segundo ovo, também tiradinho para tirar a clara, eu já expliquei para vocês que com muito jeitinho eu escorro a clara e uso a gema, certo?
E já vou tirar a clara deste aqui também. E a clara depois a gente pode ocupar em uma outra receitinha que vai só clara e não vai a gema, tá bom? Continuando a receitinha. Aqui eu tenho 200 gramas de margarina e banha, que dá mais ou menos, eu medi para vocês, que dá 6 colheres. Então eu pus 4 colheres de margarina e 2 colheres de banha. É bastante? É bastante. Por quê? Porque é uma massa amanteigada, certo? Então, lá vai toda a parte da gordura. Sal a gosto. Este sal a gosto é pouquinho, viu? Nós vamos colocar uma colherinha de chá. Uma colherinha de chá nesta massa, porque tem bastantinha farinha, certo? Uma colherzinha de chá. E esta gema eu vou guardar para pincelar a nossa torta por cima. E água o suficiente para dar o ponto. Eu pus uma porção de água aqui, mas eu não vou usar nem metade desta água. Coloco um pouquinho de água só para facilitar começarmos a amassar. E vocês estão vendo que ela tem muita margarina e muita banha. Então, primeiro eu tenho que ver a textura que vai dar toda esta farinha com essa umidade que a margarina e a banha vão dar na receita. Quando eu perceber que a minha massa está meio durinha, que tem muita farinha ainda, que não agregou toda aquela margarina, eu ponho um pouquinho de água, mas é um pouquinho de água, certo? E aí eu vou amassando e vai ficar uma massa muito bonita. E esta massa, especialmente, nós, depois de amassá-la bem, sabe o que nós devemos fazer? Colocá-la um pouquinho na geladeira. Por quê? Porque ela vai ficar muito mais fácil de abrir. Ó, a minha tá durinha ainda, então cabe um pouquinho mais de água. Mas é pouca coisa, porque se vocês puserem água demais, vai ter que pôr um pouco de farinha, porque daí a massa ficou muito mole. A massa tem que ser assim, ó, é para abrir no rolo de macarrão, sabe? Depois da massinha pronta, eu vou colocá-la num saquinho plástico e vou levá-la à geladeira. Ainda falta um pouquinho de água. Vocês viram quando a gente diz água o suficiente até dar o ponto? Porque se eu puser demais, errei. E se eu puser de menos, a massa não ficará boa, certo? E depois de bem amassadinha, eu vou colocá-la num saquinho plástico e vou levá-la para a geladeira. Continuando a nossa receitinha, enquanto ela está descansando um pouquinho na geladeira, nós vamos fazer o recheio proposto por mim hoje. Este recheio é um recheio de frango, só que vocês têm opções mil e vocês sabem muito bem que na culinária a regra fundamental é a criatividade. Então, vocês vão escolher que tipo de recheio vocês vão querer. Se vocês quiserem um creme de palmito, fica muito bom. Se vocês quiserem um creme de milho, também fica bom. Se vocês quiserem simplesmente pôr um recheio de tomates picados com mussarela e presunto, também podem. Então, vocês escolham o que vocês quiserem. Eu já escolhi logo o que requer um pouquinho mais de aprendizado,
para poder explicar direitinho no vídeo. Então vamos ao recheio. Um peito de frango cozido e desfiado. A aula passada eu ensinei vocês como cozinhar um peito de frango. Pôr numa panela, cobrir com água, jogar um pouquinho de sal e uma folhinha de algum aromatizante, ou uma folhinha de louro, ou algumas folhinhas de manjericão, certo? Então, nós temos o frango já cozido e já desfiado, certo? Um dente de alho, já aprendemos como espremer o alho no espremedor, já vamos ver. Uma cebola picada, isso tudo para dar sabor no franguinho, né? 4 tomates sem sementes e picados, eu já ensinei para vocês a picar o tomate também. Lembram? No meio, outra vez no meio e tira a sementinha. E picar o tomate é muito fácil, o tomate é molinho, não é? Óleo e sal a gosto. Pimenta e orégano. Orégano, se vocês não conhecem, é este pozinho aqui, é esta sementinha, folhinha seca, são folhinhas bem miudinhas e que são muito aromáticas. A gente usa muito orégano para a pizza, certo? E o orégano veio da Grécia Antiga. E na Grécia Antiga, eles falavam que o orégano era uma planta mágica. Nós usamos como tempero, mas eles diziam que era uma planta mágica que trazia alegria. Então, sempre eles ligavam o orégano à alegria, à felicidade, tá? Então, nós vamos começar o nosso recheio. Um pouquinho de óleo, e esprememos o alho, que vocês já sabem como. Pega com as 2 mãozinhas e aperta, certo? Uma fritadinha no alho, coloca a cebola, uma fritadinha na cebola, depois de tudo fritinho, jogamos ainda eu não tenho um fogãozinho, mas logo providenciarei um, tá? Jogamos o frango desfiado, dá uma fritadinha no frango, coloco sal a gosto, sempre vocês vão experimentando um pouquinho, porque se tiver menos sal, eu posso acrescentar, e se tiver a mais, não consigo tirar, não é? E para complementar, meia lata de milho, se vocês gostarem de milho. Se vocês não gostarem, não tem problema. Jogo o tomate, dou aquela refogadinha, jogo o milho e o nosso recheio está pronto. Eu tenho um pronto aqui, que eu já fiz para mostrar para vocês como ele fica bonito. Olha que apetitoso que está, com o milho, com o tomate e já tudo prontinho. Então, agora nós vamos aprender a rechear a nossa torta. Continuando a nossa receita, agora chegou a hora de nós montarmos a torta salgada. Olha que massa bonita! É verdade que ficou muito pouco tempo na geladeira, talvez ela não esteja tão boa para abrir, mas na casa de vocês deixam uma meia hora na geladeira, ela vai ficar ótima, tá? E uma coisa que eu havia me esquecido de explicar para vocês
é muito importante na culinária. Enquanto vocês estão mexendo a massa, que ainda ela não pegou a consistência, não coloquem as duas mãos na massa, coloca uma só. Olha por quê? Se toca o telefone, vai atender com a outra mão, que não vai dar tempo, né? Só quando chegar no finalzinho que a massa já estiver estruturada, aí vocês utilizarão as duas mãos. Combinado? Ótimo! Então vamos ver a massa. Eu vou salpicar um pouquinho de farinha aqui sobre a minha bancada. Vou fazer uma torta pequena para mostrar para vocês rapidamente como se faz. Vocês farão do tamanho que vocês quiserem, tá bom? Então, ó, aqui tá o pedacinho de massa, que já vai ser o suficiente para nós forrarmos o fundo da assadeira. Olha que gostoso que é fazer massa. Muito bom, né? Então, vocês vão abrir esta massinha para forrar o fundo da assadeira. Para a assadeira, tem duas regrinhas para nós relembrarmos hoje. São regrinhas que a gente já aprendeu, mas sempre que a gente voltar a utilizá-las, eu sempre vou relembrar para vocês. Uma delas é o untar. Coloca um pouquinho de manteiga ou margarina na forma e espalha a manteiga. Isso se chama untar. Precisa polvilhar? Não, sabe por quê? Porque esta massa é uma massa amanteigada. Talvez nem precisasse untar, porque ela já tem manteiga, ela já tem oleosidade suficiente para não grudar no fundo da assadeira. Mas, por sim ou por não, a gente unta para que ela saia melhor, certo? Quando ela chegar nesta espessura aqui, ó, nesta espessura, nem tão fina, nem tão grossa, para não arrebentar a massinha, vocês enrolam, vêm aqui e desenrolam. Olha que fácil, muito simples, né? Muito simples. Aí eu vou ajeitando aqui, dando um fundinho, e o restante da massinha eu corto. Corto de que jeito? Olha que fácil. Olha que fácil, só passando o pauzinho de macarrão sobre ela. Olha que simples, olha que bonitinha, ó. E agora eu vou colocar sempre o restinho da massa, nunca no ar, sempre protegido dentro do saquinho plástico. Aí eu vou colocar o recheio, que é o frango desfiado. Eu vou colocando assim. Sabe o que nós podemos fazer nesta receita? Nós podemos colocar um pouquinho de catupiry, de requeijão em cima do frango. Vai ficar muito bom. Como eu não tinha hoje requeijão aqui na minha casa, eu vou colocar um pouquinho de mussarela ralada. Olha que prático. Então, opa, eu vou colocar mussarela ralada em cima da nossa tortinha. Olhem que delícia que vai ficar. E eu já vou ensiná-los a cobrir a tortinha. Nós temos diversas maneiras para cobrir a tortinha. Eu tanto posso cobri-la com um minutinho. Eu tanto posso cobri-la com uma massa única,
quanto eu posso enfeitá-la. E hoje, demonstrando para vocês, eu vou fazer da maneira enfeitada para vocês verem como que vai ficar bonitinha a torta, que vocês vão oferecer para o papai e para a mamãe, qualquer tarde dessas, tá bom? Aqui um pouquinho mais de massa que vai ser o suficiente. Abro bem, desta vez aqui eu deixo um pouquinho mais fina do que aquela de baixo, pouca coisa, não precisa muito, tá bom? Vamos aprender uma coisa nova hoje. Sabem o que é isso? Isto se chama carretilha. Ele tem tanto a parte com zigue-zague quanto a parte lisa. Para ficar mais bonitinho hoje, nós vamos cortar na parte do zigue-zague. Então, nós vamos cortar muitas tirinhas, e vamos enfeitar a nossa torta com tirinhas. Vocês vão ver que belezinha que vai ficar a torta. As maiores vocês deixam para a extensão maior da torta, ou seja, o meio, certo? Então, ó, aqui corto e corto, não precisa esticar, deixa uma certa folga. Corto e corto, ó, tudo isso daqui é massinha que depois eu vou ocupar, certo? Agora eu pego as menores para vir mais para os cantinhos e tiro. Aqui e tiro. Uma bem pequenininha aqui e tiro. E agora as maiorzinhas fazendo um desenho de losango, olha. Olha a nossa tortinha como está ficando bonitinha. Olha, a nossa ainda sobrou para nós fazermos mais tortinha. Aí, para finalizar e levá-la ao forno, o que eu vou fazer? Bater aquela gema que eu guardei para pincelar, bater aquela gema, usar, já chama pincelar porque a gente tem que ter um pincel, mas se vocês não tiverem pincel na casa de vocês, eu já ensinei que pode fazer com 2 dedinhos ou 3 dedinhos sobre a torta. Como nós temos o pincel, então eu vou passar sobre a tortinha e vou para ela ficar coradinha. Quando a gente colocá-la no forno, esta gema vai deixar a tortinha corada. Olha a nossa tortinha pronta. Tá aqui, ó. Nossa tortinha pronta. Agora, nós vamos rever, ó, tudo esse restinho de massa, eu vou ocupar para uma próxima torta, mas sempre cobertinha no plástico, correto? Agora, eu vou relembrar com vocês mais uma regrinha. A regrinha do assar. Vocês lembram quando eu falei para vocês que quando eu vou ligar o forno, eu nunca para colocar tudo bem, porque está fria. Mas para tirar, ou eu pego um pano seco, que não pode estar molhado, um pano sequinho para puxar a tortinha, ou eu pego luvas de forno, porque vai estar muito quente. Então, eu quero mostrar para vocês as 2 regrinhas que nós revisamos hoje. Primeiro, untar
colocar um pouquinho de manteiga no fundo da assadeira e passar a mãozinha, untar. E agora a parte de assar, sempre longe do forno e com luvas ou com pano, sempre seco, tá bom? Então, uma coisa importantíssima que eu estava me esquecendo de falar para vocês e é importantíssimo. Quando eu colocar o fundo da torta, nunca eu posso colocar o recheio quente. Por quê? Porque senão vai cozinhar aquele fundo de torta, de massa, e vai ficar horrível. Vai ficar horrível, porque aquela quentura do recheio vai cozinhar aquela massa. Então, olha, o recheio meu aqui estava frio, que eu fiz ontem, tá? Estava frio para eu colocar aqui. O de vocês não precisa estar gelado, mas vocês têm que esperar esfriar. Qualquer que seja o recheio, nunca colocá-lo quente. Combinado? Ótimo! Gostaram da aula de hoje? Para finalizar, que a gente sempre finaliza com aqueles joguinhos de adivinhação, primeiro eu vou contar para vocês a resposta do joguinho anterior, que era o seguinte: o que é? Tem 4 pernas, mas não anda. Por acaso vocês sabem o que é? É a mesa. Tem 4 pernas, mas não anda. E o desafio de hoje é o seguinte: o que é? Quanto mais seca, mais molhada fica. Quanto mais seca, mais molhada fica. Aí, a resposta eu darei na próxima aula. Até mais!